Agora eu tô aqui com a doutora Michele e também com a Cíntia, que é a paciente da doutora Michele. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos mostrar para você que algumas técnicas pouco invasivas, não é nada indolor, mas também não te mata de dor. Você aguenta muito bem, né, Michele? Ah, muito bem, não é sem nada dúvida que nenhuma. você não vai entrar na faca, não. Mas são alguns procedimentos estéticos que são suaves, que você vê uma melhora na tua aparência, você vê uma redução de marcas de expressão, de bolsas, muitas vezes você tem muita olheira. Isso não independe da idade, tem gente que é jovem demais e tem, até por uma questão hereditária, a olheira mais proeminente. Daí, a doutora Michele faz vários procedimentos, como eu te falei, menos invasivos, que causam uma melhora muito grande e, consequentemente, um rejuvenescimento. Que eu acho importante as pessoas entenderem que um pouquinho de cada vez é que você vai vendo o que realmente precisa, né, Michele? Sem dúvida. A ideia do rejuvenescimento facial e principalmente a prevenção, né, dos sinais de envelhecimento tem que ser aos poucos. Claro que tudo que a gente faz demais prejudica, né? Acaba dissociando um pouquinho a feição da pessoa. Então, exatamente por esse motivo a gente foca hoje em prevenção. Então, eu previno os sinais do envelhecimento cronológico, ou seja, quando a gente vai envelhecendo com o passar do tempo, Tá. e reduzindo esses sinais. Daí, essa prevenção ela é feita como? Por exemplo, o que você fez aqui na Cíntia? Só para eu entender. A gente tem o antes e o depois da Cíntia, mas eu vou pedir para a Michele falar aqui primeiro, depois você vai ver essa foto. O que era o maior incômodo dela? O maior incômodo da Cíntia, sem dúvida alguma, era a olheira, né, Cíntia? Então, ela sempre se queixava que tinha que sempre retocar muitas vezes a maquiagem ou sobrecarregar. Algumas vezes craquelava a maquiagem na região, não durava o dia inteiro. Então, a gente tratou uma olheira que, no caso dela, era ósseo e um pouquinho vascular. O que significa? Toda olheira é igual? Não, toda olheira não é igual. Ela pode ter alguns fatores, entre eles genéticos. Então, uma pessoa já desde pequenininha já tem uma olheira aparecendo, porque tem uma região óssea um pouquinho mais para frente. Ou a família também, alguém da família também pode ter, né, Michele? Isso, descendente árabe, né? Exato. E pode ser pigmento, né, então melanina, ou pode ser vascular, que é todo aquele arroxeado. No caso da Cíntia eram dois. No caso, quantos anos você tem, Cíntia? Tenho 27. A Cíntia tem 27 anos. Ela está na fase de prevenção, certo? Prevenção. No caso, para a Cíntia, posso? Vamos Pode. lá? A Cíntia, ela tem alguns sinais que a gente chama de rugas dinâmicas, elas não são estáticas, ou seja, eu levanto a sobrancelha e acabo formando rugas, ou eu dou aquele sorrisão e aparece mais. Que essa é a marca de expressão? É uma marca de expressão dinâmica. Quando a gente está paradinho e fica as marcas, essas são as estáticas. Isso é tratamento, não é prevenção. A prevenção é quando eu apareço com as marcas e aí eu previno que elas fiquem sobre a pele. Tá, daí é o quê? Um líquido, alguma coisa? Isso é toxina botulínica. A gente previne. Tá. Quer dizer, você vê onde a pessoa... Ela ainda não marcou aqueles riscos que a gente tem quando vai envelhecendo. Exato. Mas quando ela mexe a testa, você vê que ela tem. Isso. Ou aqui, tem muita gente que tem esse vão aqui, né, Michele? Isso. Daí você sabe onde é, mas a ruga não é, o risco não é visível. Você põe ali para justamente o risco não ficar visível. Prevenir. Então, é exatamente isso. A ideia é a prevenção dos sinais. Que é o que você fez com a Cíntia. Claro que, no caso da Cíntia, a gente iniciou por um tratamento, ou seja, ela já tem uma alteração óssea que tem relação genética e a gente resolveu de um lado para poder comparar com o outro, né? E então a gente fez um tratamento de um lado. Exato, não fez prevenção, a gente fez tratamento de um lado. Porque ela tinha também a questão da olheira que já não era mais preventiva mesmo. Não, é tratamento, essa é a diferença. O que a gente tem? A gente tem uma imagem que a Michele trouxe, fazendo um dos procedimentos, colocando na lateral alguma coisa que você vai ver no rosto da... Isso. Me explica, Michele. Então, o que a gente realizou? A gente fez anestesia local e utilizou um preenchedor que é com ácido hialurônico, que é o Perfecta. Esse não é a toxina botulínica. Não, é o ácido hialurônico. A gente preenche a região da pele que está com esse degrau. Então, eu vou lá e coloco um volume. Do lado de cá, você não pôs nada ainda, né, Michele? Não coloquei nada pra gente comparar. O que é esse degrau? Que eu não estou chegando degrau nenhum ali, Michele. O degrau seria o osso dela. Desse lado também você não fez ainda? Só fez um lado? A gente só fez desse lado. Ah, então vamos mostrar aqui. Pode voltar para cá, ao invés de mostrar ela aqui.
Deixa eu entender agora. Agora que eu entendi. Esse lado aqui não tá feito nada. Esse lado tá feito Esse lado tá feito. e esse daqui não está feito. Mas você tava preenchendo aqui. Isso aqui sobe? Não, então, o que, que a gente faz? Existem 2 métodos Ah. de tratamento com o ácido hialurônico. A gente pode realizar com a cânula, Certo. né? E essa cânula a gente anestesia num ponto um pouquinho diferente, mais longe do Tá. olho, que foi o que apareceu no vídeo. Então a gente anestesia nessa região e com essa agulha, sem ela sentir dor, a gente preenche toda essa região que tem um sulco. Ah, então é como se você colocasse por aqui, mas o líquido vai parar aqui em cima, é isso? Isso, exato. É que dava a impressão pra mim que você tava pondo na boca. Não, não é. Então a gente preencheu dessa região pra cá. Aqui não preencheu ainda. Não, não preencheu. Tá. Existe outro método que é com agulha direta, Certo. né, nessa região. A gente preferiu fazer com a cânula porque a recuperação é super rápida. Uma coisa que eu percebi é porque isso que eu acho mais importante, inclusive, que é a sutilidade de você fazer um negócio que a pessoa olha pra você e sabe que tá melhor, mas não sabe o que é. Não sabe o que é, exato. Esse lado aqui, se você reparar, você tá vendo que ela tem uma marquinha maior do marronzinho da olheira. Como se fosse uma faixinha aqui, ó. Onde está passando meu dedo. Você tá vendo? Você que tá em casa? Daí, desse lado aqui, ela teria a mesma coisa, certo? Aqui Tanto que desce você vê que tá até mais aqui. preto. Exato. Por quê? Porque não foi feito desse lado ainda. Exato. Então, na verdade, esse negócio dá uma levantada aqui e, consequentemente, melhora a cor até da olheira, é isso? Sim, no caso dela que é vascular, que é vaso que está mostrando essa região mais arroxeada. Tá. Até ela me contou que a gente fez de um lado, à esquerda e do outro. Como ela interagiu durante essa semana. Ela falou que tinha que usar muita maquiagem à direita para Você percebeu, cobrir então, e se do a lado diferença? esquerda, nada. Percebi na hora a diferença, é perceptível na hora. E nela, o que pode fazer? Mas o que você vai fazer ainda nela? Você tá fazendo, nós estamos mostrando antes e depois aqui, na verdade. Isso. que ainda na verdade, falta? a ideia é demonstrar que a Cíntia, ela realizou um preenchimento com a cânula e depois fez uma suplementação. Eu coloquei um pouquinho mais nessa região. Tá. Isso foi ontem. Então, assim, ela está sem maquiagem, então o paciente consegue realizar o procedimento e voltar para a sua atividade regular. Trabalhar, estudar e muitas vezes nem ser notado, que é exatamente isso. É o rejuvenescimento facial sem uma modificação da pessoa. É uma melhorar tanto a parte estética também como a autoestima. Agora, uma coisa que eu quero saber, Michele, quanto tempo dura? O ácido hialurônico. A gente usou, no caso da Cíntia, o Perfecta Derm. Então, ele tem uma duração média de 1 ano até 1 ano e meio. A pele vai reabsorvendo, então. Ele serve como um alimento para Tá. a pele. Então, ao passo que ele vai regredindo essa região que foi preenchida, serve como alimento para a célula. Então, melhora, inclusive, depois de um tempo, a flacidez dessa região. Agora, uma coisa, para a gente poder finalizar. Ela tem 27 anos. Vamos imaginar que uma pessoa de 50 anos, que obviamente, se ela tem um pouco de olheira, já deu uma flacidez natural e já está mais proeminente. É possível fazer este procedimento menos invasivo ou teria que ser feita outra coisa para melhorar? Pensando só em olheira, que a pessoa não tenha uma flacidez muito grande, não tenha uma bolsa, pode realizar sem nenhum problema. Vai melhorar um pouquinho? Vai melhorar bastante. Eu falo para os pacientes que de todos os procedimentos que eu mais gosto são os preenchedores. Então, você modifica, mas não altera. Isso eu Então, acho muito você importante. deixa o paciente mais belo, com uma autoestima maior. Muitas vezes, o familiar, o esposo ou mesmo o irmão não notam o que foi feito, só fala, você está bonita. Nossa, você está mais bonita. Ô, Mi, sabe que, Cíntia, não vai ficar brava, mas me dá a impressão de que o nariz dela diminuiu. Você não é nariguda não, Si. Mas dá a impressão, olha, agora ela rindo, não ri, Si, segura. Você está vendo que do lado de cá, ó, dá a impressão de que a narina dela está mais fechadinha. Por quê? É a sombra, é um efeito de maquiagem, né? Que a gente consegue. Quando o paciente... Mas ela não está maquiada. Não. Esse lado é o efeito do preenchedor aqui. Né, desse lado. Porque, menina, não dá a impressão de que está mais fino o nariz dela, Michele? Por conta da pigmentação. Exato. Parece mais fino. E, Michele, quais são as contraindicações? Quem é que não pode fazer, com exceção de grávida, que nunca pode fazer nada mesmo?
Diabético que não esteja com um controle adequado, um hipertenso que também não tenha um controle da pressão adequada e doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus, não é indicado. Tá. Durante a gestação também não é indicado, mas não tem nenhum estudo dizendo, olha, não pode. Mas também não custa nada esperar um pouco, espera né, um Michele? pouquinho, exato, porque vai inchar mais, né? A gestante, ela já incha bastante. Durante a gestação não é necessário. Por exemplo, agora é lógico que você vai terminar o serviço, ela vai sair daqui e você vai fazer o restante. Vida que segue? Vida que segue. Não precisa fazer nada Não precisa mais? fazer mais nada. Pode passar, por exemplo, se ela está acostumada a passar ácido à noite, um creme com ácido durante a noite, durante o dia um outro tipo de creme, tudo isso ela pode fazer. Inclusive, na clínica mesmo, a gente disponibiliza para o paciente realizar a maquiagem no local. Então, ele sai do procedimento e já pode se maquiar, segue a vida, pode ir para a praia. Exceção se faz quando o paciente tem algum hematoma, que vai usar um volume maior. No caso da Cíntia, a gente usou um volume super pequeno, com ácido hialurônico e mais importante do que tudo isso é a técnica, né? Então, procurar o dermato para avaliar. Nem isso. Eu sempre falo para vocês, tem que ter profissional especializado nesse assunto. Michele, para terminar, ela também colocou a toxina botulínica. Ela ainda não colocou a toxina. Ela vai colocar no lugar que você falou que é perto da testa. Isso, na testa. Isso impede, porque a pessoa que é mais jovem costuma fazer radiofrequência, todas essas coisas para prevenir a diminuição de colágeno. Ela pode fazer isso tendo toxina ou não? Pode fazer tendo toxina. A gente só pede um tempinho entre alguns procedimentos. Então, procura seu dermato, ele vai saber te orientar melhor sobre isso. Uma coisa não tira o efeito da outra, né? Não tira, desde que não feitas na mesma sessão. Alguns a gente contraindica. Mas, por exemplo, no caso da Cíntia, se ela vai fazer a toxina botulínica e o preenchimento, ela pode fazer no mesmo dia. Mas eu digo assim, daqui 2 semanas ela começa a fazer, sei lá, radiofrequência. Pode, radiofrequência. Não tem problema algum. Não, que vai tirar, porque eu não sei, como é que vai tirar o efeito das coisas? Não é assim, né? Não é assim. São procedimentos diferenciados. Diferentes. E daqui para frente ela vai ter que ter uma forma de proteção maior, né, Michele? É uma prevenção, sem dúvida nenhuma. Eu amei. Olha, eu vou deixar os contatos da Michele, como eu falei para você, a gente sempre traz profissionais, ela é dermatologista, é especialista em cosmiatria, cirurgia dermatológica, laser, justamente profissional capacitado para que aquilo que você deseja que melhore, realmente tenha o resultado que você imagina. Porque muitas vezes o procedimento mal feito te deforma. E tem um detalhe importantíssimo, que desfazer, por exemplo, no caso do ácido hialurônico, é quase que impossível. Então, você tem que esperar isso ir reabsorvido pelo teu corpo. Parece que quando você faz errado, demora mais ainda. Não é, Michele? Sem dúvida. Michele, vou deixar os contatos da doutora Michele. Tem o Instagram, que é o doutor Palmiros, DR Palmiros. Tem o site palmiros.com.br. Tem os 2 telefones, você pode marcar uma avaliação. Porque tem vários procedimentos lá, vários tratamentos. Às vezes isso não se adequa, esse que nós estamos te mostrando, não se adequa ao seu tipo de pele ou ao problema que você tem. Porque é importante que você busque profissionais capacitados e durante a avaliação, mesmo que você fale para ela, eu quero fazer aquilo que você fez no De Bem com a Vida, no rostinho da Cíntia. Pode ser que para você exista um outro tratamento mais adequado. Por isso, da importância de você marcar a tua avaliação. Tem o telefone, 2 telefones, 2677-8532. É um dos telefones, 2677-8532 e 2677-8578. Lá no Instagram, DR Palmiros. E os telefones para você marcar a tua avaliação, vou falar mais uma vez. 2677-8532 e 2677-8578. Liga lá e marca a tua avaliação. Michele, obrigada, viu? Muito Sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. Quero ver você depois toda arrumada, hein?